Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e este é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. A OAB aprovou neste mês a criação do Selo Brasileiro de Desjudicialização, pensado para empresas e instituições dos mais diversos segmentos. Será voltado também para iniciativas e projetos tecnológicos com o propósito de diminuir o backlog processual e que demonstrem outras formas de encerrar processos judiciais antes do tempo previsto. Acompanhe. Nós temos uma situação no Brasil, às vezes para quem é do ramo é até lugar comum falar, mas nós temos um backlog processual de 77 milhões de processos. E isso não é normal, isso não é uma situação que possa ser normalizada. Existe hoje um grande esforço de se reduzir esse backlog processual. A verdade é que o CNJ, desde 2005, desde a sua criação, capitaneou esse processo. A magistratura tem capitaneado esse processo. E é verdade que tanto a OAB quanto a advocacia talvez tenha ficado muito tempo alheia ao problema da judicialização, de como resolver. Hoje existe, aparentemente, um consenso de que nós precisamos reduzir urgentemente o backlog processual. E de que forma fazer isso? A verdade é que esse número de processos também se concentra em determinados setores econômicos. Bancos, elétricas, telefônicas, cartões de crédito, enfim, e o próprio poder público. E é verdade também que atores dentro desses setores, dessas áreas, desses nichos, têm desenvolvido mecanismos, técnicas de combate à judicialização muito eficazes. O Selo Brasileiro de Desjudicialização, ele surge justamente como um mecanismo de reconhecimento e validação institucional de iniciativas extremamente positivas que contribuem para a redução do backlog de determinadas empresas, de determinados setores econômicos e, por isso, podem ter um efeito sistêmico e global. Quero salientar que a Comissão de Desjudicialização, a Comissão Especial de Desjudicialização, foi criada em 2022. Foi um grande passo para a advocacia, uma grande vitória. Finalmente, o Conselho Federal da OAB se colocou de frente para o problema da hiperjudicialização e criou mecanismos para fazer com que a advocacia participe desse debate. A Comissão Nacional do Exame de Ordem promoveu um encontro reunindo os presidentes de comissões das seccionais que trabalham com o certame. A ideia da reunião foi estreitar o diálogo com os presidentes das seccionais e debater a aplicação e os critérios de segurança da avaliação. Uma determinação do presidente Beto Simonetti de que o exame se aproxime cada vez mais da comunidade acadêmica dos examinados, estamos na busca de um exame cada vez mais transparente, um exame cada vez mais justo e dialogado com todos os atores desse processo. Estamos trabalhando justamente para que haja um aprofundamento das discussões, tanto no âmbito presencial quanto no âmbito híbrido, para que esse diálogo, especialmente com as administrações regionais do exame de ordem, se dê com mais proximidade nesse ano de 2023. Então, a ideia do presidente Beto Simonetti é de que haja uma sequência dessas reuniões e que esse exame seja cada vez mais discutido com as seccionais. Mudando de assunto, a Ordem dos Advogados do Brasil participou da solenidade de posse da nova diretoria da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, que pela primeira vez na história será comandada por 2 mulheres. O compromisso com a valorização da advocacia pública e privada é o que une a NPM e a Ordem dos Advogados do Brasil, bem como a busca incessante pela justiça social e pelo aperfeiçoamento do Estado de Direito em nosso país. Reconheço a advocacia pública como a grande defensora da cidadania. Por isso, defendê-la também é uma pauta da Ordem e especialmente nessa nossa gestão. Participar dessa cerimônia torna-se uma alegria ainda maior pelo momento simbólico de que se reveste não apenas para a NPM, mas para a história das instituições jurídicas do nosso país. A NPM é uma construção coletiva, né? Nessa construção coletiva, eu vou ter ao meu lado
Anne Caroli, essa amiga que a vida me traz agora, mais ainda de presente. Eu vou ter ao meu lado toda uma diretoria, um conselho deliberativo, o conselho fiscal, a Escola Nacional de Direito Municipal, a ENADIM. Eu vou ter quase, como foi dito aqui, 20 mil colegas, procuradores e procuradoras de todo o Brasil. Tentando, porque a gente tenta, a gente não desiste, fazer um Brasil diferente. E nós estamos aqui nessa missão porque muitos vieram antes, não deixando a chama da NPM apagar. Todos os ex-presidentes aqui já citados, todos os dirigentes, os ex-diretores, todas as instituições, todos que colaboraram, direta ou indiretamente, com esse sonho que é possível de tornar nossas cidades lugares mais dignos, lugares que respeitem a autonomia do nosso município, acima de tudo, porque é no nosso município que a vida acontece. O grupo de trabalho que discute propostas sobre a litigância predatória associativa se reuniu no Conselho Nacional de Justiça. A OAB Nacional participa dos debates, sugerindo ações para o enfrentamento da situação e soluções com abrangência de todas as etapas do processo. O trabalho se desenvolveu numa dinâmica muito positiva e multidisciplinar, envolvendo várias instituições, em especial a Ordem dos Advogados do Brasil, porque era uma temática muito voltada à ação da advocacia, que na verdade não é a origem do problema, muito menos o judiciário. O grande problema que identificamos foi a falta de sistemática na elaboração e estruturação de dados para o enfrentamento desse problema. As estatísticas, elas não podem servir, e essa foi a conclusão do grupo, para criar barreiras que dificultam o acesso do cidadão ao Poder Judiciário. Não são essas barreiras que resolverão o problema, pelo contrário, elas afastarão justamente a vítima da litigância predatória. O que identificamos ao longo dos trabalhos também foi o fato de que a origem está em grandes decisões ou decisões de grandes corporações do próprio Estado que impactam de forma grave em toda a sociedade, em toda a economia, e é o comportamento desses agentes econômicos e políticos que termina por produzir, originar, por ser a fonte da litigância predatória no país. Uma decisão de uma concessionária de serviços telefônicos ou uma concessionária de energia elétrica, ou mesmo uma decisão política, como tivemos recentemente no caso do Auxílio Brasil, que veio casado com um empréstimo consignado. São essas decisões equivocadas, como no Auxílio Brasil, que deve ser uma medida assistencialista, e no final termina por criar um mecanismo de superendividamento de pessoas que deveriam ser assistidas pelo Estado e no final estão dando lucro para bancos, né? Então, a solução parte pela identificação do problema e o trabalho na raiz desse problema, o judiciário influenciar positivamente para que essas instâncias econômicas e políticas se adequem, né? Nós temos que atacar o problema no ponto. Essa é a conclusão. E cada instância tem competência para cuidar dos seus. A ordem que cuida dos advogados e advogadas, eventualmente envolvidos em algum problema ético-disciplinar. Então, um termo de cooperação foi proposto para que a ordem se relacione mais proximamente com o Poder Judiciário, com o Conselho Nacional de Justiça em especial, para, através do compartilhamento de dados estruturados, possa também fazer de forma eficiente, objetiva e pontual a sua parte, processando disciplinarmente colegas que eventualmente maculam a imagem da advocacia e são o pretexto para que se criem essas barreiras que identificamos que devem ser destruídas, né? Barreiras de acesso à justiça não podem existir. A Comissão dos Juizados Especiais da OAB Nacional se reuniu com representantes das seccionais para discutirem a situação dos juizados de cada estado. O encontro aconteceu na sede do Conselho Federal, em Brasília. Acompanhe. A primeira reunião presencial da Comissão Nacional dos Juizados Especiais
é um marco inicial de muito trabalho. Aqui tivemos a advocacia de todo o Brasil e cada estado trouxe peculiarmente suas demandas. Essas demandas, evidentemente, serão discutidas, voltadas na Comissão Nacional, que vai servir de sugestão para as ações do Conselho Federal da OAB. É importante esse momento para sentir calorosamente a presença de cada um, eles entenderem como funciona e ainda, evidentemente, traçar metas para resolutividade. Medidas executivas também foram traçadas nesse momento para melhorar a advocacia de todo o Brasil. Juizados especiais é o nicho da advocacia brasileira, onde o jovem advogado começa e que mais assiste a sociedade. É uma advocacia célere e uma justiça voltada para os mais necessitados. Não temos custas. Então, por isso é que devemos amparar de forma veemente tanto a advocacia, valorizando-as naquele momento, como também a sociedade como um todo. Nós vamos amparar a valorização da advocacia, nos respeito às prerrogativas de cada juizado especial, na uniformização das decisões que estejam pró-advogado, advogado e ainda a sociedade que demanda naquele juizado. Nós vamos, evidentemente, ao Congresso Nacional para que as leis que estejam em trâmite em prol desse nicho, os poderes judiciários sejam aprovadas, principalmente no que diz respeito aos honorários dos advogados, aos honorários tanto contratuais como sucumbenciais. Nós queremos aqui, juntos, firmes, fortes, irmanados, e no mesmo sentido, trazer resultados proativos e positivos para essa comissão para a advocacia brasileira. E não para por aí. A OAB Nacional realizou também o 4º encontro de vice-presidentes dos conselhos seccionais. A reunião tratou, entre outros temas, da interiorização, tecnologia, questões de gênero e raça, números da advocacia no país e o trabalho da ordem nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Confira. Que além desses desafios que nós temos de defesa das prerrogativas, defesa da democracia, também temos os desafios de aprimorar a gestão dentro do sistema. E um dos pontos de aprimoramento de gestão é o desenvolvimento do TI, que nós conseguíssemos colocar toda a tecnologia e informação que nós temos à disposição no Conselho Federal e em muitas das seccionais, à disposição de todas elas. Inclusive nós temos hoje, e aqui convido as vice-presidentes que quiserem participar, 13h30, depois o Brincas vai comandar o restante da reunião, uma reunião com as seccionais do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Ceará, Pará, Piauí, Roraima, Rondônia, Sergipe e Rio Grande do Norte, que vai trabalhar com a migração dos sistemas. E por que com a migração dos sistemas? Porque nós temos um desafio muito grande, é colocar todos na mesma página, para que nós possamos dar efetividade ao BI e circular os dados. É um trabalho que vai ser feito também capitaneado pela Vice-Presidência Nacional, principalmente pelo Paulo Brincas, e que nós possamos contar com todo o auxílio e toda a contribuição das vice-presidências para desenvolver esse trabalho importante. É sempre uma honra e um prazer recebê-las na nossa casa, que é a Casa da Advocacia, a Casa da Cidadania Brasileira. Agradecer pelo trabalho e pelo empenho de todas as senhoras que têm prestado inteligência e força de trabalho à advocacia brasileira em momentos tão difíceis como esses que nós ainda estamos passando, infelizmente, mas nos cabe não o recrudescimento, nos cabe a resistência, nos cabe o enfrentamento leal, nos cabe o enfrentamento honroso de, nessa quadra histórica, estar representando a advocacia brasileira. E vocês, mais do que ninguém, fazem força, fazem parte desta conjuntura de esforços que tem sido empreendidos pela advocacia brasileira. E dizer que eu deposito no Rafael e em todas vocês toda a confiança que é esperada por nós, não só do sistema OAB, mas como também da advocacia brasileira. Nós vamos passar por esse momento, nós vamos encontrar o caminho certo de manter o protagonismo da ordem e manter o lugar da ordem na sua história quase centenária. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a seccional da OAB da Paraíba celebraram na última semana a liberação de recursos para a construção da nova sede da OAB paraibana.
O novo prédio era uma demanda antiga da entidade, que tem pelo menos 30 mil advogados e advogadas inscritos na ordem. O assunto, inclusive, foi destaque no site da OAB. Em entrevista ao site, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, afirmou, abre aspas, que há 40 anos a OAB da Paraíba ocupa o mesmo espaço físico e que o Conselho Federal reconhece a necessidade da modernização das instalações. Tanto é que a gestão passada adquiriu um terreno e nesta gestão entregaremos a nova sede da Advocacia Paraibana com um projeto moderno. Fecha aspas. A Escola Superior de Advocacia Nacional promoveu no YouTube a última aula aberta da pós-graduação em Advocacia Civil, cujo assunto tratou dos temas atuais da prática do direito de família. Acompanhe. Vamos tratar de temas relacionados ao direito de família. E aí eu queria começar perguntando um pouquinho, né, sobre a guarda compartilhada. Eu pediria que o professor, nós temos hoje muitos estudantes nos assistindo pelos nossos canais, então primeiro esclarecesse, né, quando se fala em guarda compartilhada, o que significa isso. Muita gente pensa que guarda compartilhada é quando a custódia está sendo dividida, né, entre ambos os pais, né? E eu queria também ouvi-lo, né, sobre os maiores desafios práticos, né, da implementação da guarda compartilhada. Sem dúvida, esse é um dos temas que não é a dúvida apenas pelos acadêmicos, né? Uma dúvida da prática jurídica como um todo, até pelo fato de que o que nós tivemos nos últimos anos foi uma quebra de paradigma, porque a gente tinha, até 2008 no Brasil, apenas um modelo de guarda, que era a guarda unilateral, que todo mundo já viu acontecer, as pessoas não têm dúvida de como ela é exercida. Agora, a guarda compartilhada é o artigo 1583 do Código Civil, que foi modificado não só em 2008, mas também em 2014, para tentar implementar essa nova cultura, nos traz a lógica, então, de uma divisão de responsabilidades. E com toda a propriedade, tu mesmo já pode adiantar que existe essa confusão terminológica de que guarda compartilhada seria uma guarda alternada, quando, na verdade, na guarda compartilhada eu vou ter uma base de residência, ou seja, os filhos vão morar com um dos genitores, apenas o poder de decisão passa a ser conjunto, ou seja, as decisões estruturais da vida dos filhos vai passar a ser conjunto. E o que seriam as decisões estruturais? Seria a situação de escola, atividade extracurricular e de saúde. Agora, será que realmente vale a pena esse modelo? E eu tenho certeza que sim, até porque o que se procura com o modelo de guarda compartilhada, que é importante a gente destacar, hoje ela é a regra, a exceção ao modelo unilateral, e ela vai ser aplicada mesmo em casos de litígio entre os genitores. Mas, Conrado, funciona uma guarda em litígio? Eu defendo bastante que sim. Um dos meus livros chama, inclusive, Guarda Compartilhada Coativa, onde eu defendo essa aplicação da guarda em situações de litígio para a proteção dos direitos da criança. Mas, Conrado, qual é o sentido disso? O sentido é de uma modulação da parentalidade, ou seja, nós não podemos mais usar a guarda como um troféu, porque certamente quem está nos assistindo em algum momento já escutou a expressão "eu ganhei a guarda". Imagina só, um dos filhos escutando isso, ele está acostumado que o modelo do futebol é de quem ganha o melhor, e em se tratando de pai e mãe a gente não tem melhor nem pior. Nós temos dois sujeitos com os mesmos direitos, com as mesmas obrigações e, sem dúvida, quem tem a ganhar com o compartilhamento são os filhos. Mudando de assunto, a seccional da OAB do Distrito Federal realizou em Brasília o primeiro Congresso de Direito à Saúde. O intuito foi fomentar a discussão voltada principalmente ao contexto social e pandêmico da Covid-19. Eu não tinha a menor noção do que era esse negócio de pandemia, eu sou só advogada. Eu entendia de direito da saúde, mas quem entendia de pandemia? Quem sabia o que era aquilo? Quem sabia o que estava acontecendo? Ninguém sabia. Tudo, absolutamente tudo que saiu aqui da nossa OAB passou pela nossa comissão. Tudo que falava de pandemia. E eu tinha que dar subsídio técnico para a nossa diretoria. Então, eu tive que estudar, eu tive que ir atrás, eu tive que entender, junto com a minha comissão, para a gente dar subsídio para a minha seccional. Mas eu não estava satisfeita. Eu falei assim, tá, a gente está ajudando, a gente está fazendo o que tem que fazer, mas não é isso, para isso que eu sonhei e eu pensei essa comissão.
Para quem não sabe, a nossa Comissão de Saúde ela é focada em saúde pública, né? Como a doutora Ana Cláudia falou. A gente está focado nas pessoas vulneráveis e hipossuficientes. Então, a gente está focado naquele que não tem condição de pagar um plano de saúde. Ou aquele que até tem, mas só consegue pagar um plano de saúde, não consegue pagar um advogado. A gente está focado na saúde pública como um todo. A gente está focado nas questões de tratamentos, de medicamentos, de novos tratamentos. Para quem, no nosso painel de doenças raras e doenças crônicas, vocês vão ver isso muito bem delineado. Pessoas com doenças raras e doenças crônicas, elas são melhor tratadas no SUS do que na rede privada. Porque o SUS ele tem investimento. Fiocruz aí, gente. Ele é obrigado a fazer investimento em tratamentos. A rede privada não tem interesse, porque não é financeiramente viável você tratar uma doença rara, que você tem aí 1.000, 2.000, 3.000 pessoas no Brasil. Então, financeiramente falando, para a rede privada, para um plano de saúde, não é viável investir em estudo, investir em ciência. Quem investe em ciência é o setor público. Então, tudo isso era o que a gente queria fazer. Estávamos conversando aqui na coxia, inicialmente, que eu não gosto do termo novo normal, mas que pós o ápice do problema da pandemia, nós estamos voltando ao nosso ordinário dos problemas da saúde que tínhamos até então. Eu não sei se isso é o ponto positivo de que a gente conseguiu avançar do aspecto da pandemia, ou do negativo que, infelizmente, não aprendemos com todos os erros que ocasionaram uma pandemia daquela situação, que faltou controle de saúde, faltou administração, faltou projeto, e hoje retomamos as grandes dificuldades que tínhamos na época. Falta de gestão pública, falta de investimentos, falta de organização para que a gente tenha na saúde pública o devido atendimento que todos esperamos. E também seguimos com a grande complexidade dos temas, tanto no âmbito judiciário como no aspecto administrativo, que envolve paciente, prestador de serviço hospitalar, serviço assistencial de enfermagem, a responsabilidade civil criminal do médico. Então, nós teríamos aqui temas para passar mais de mês discutindo. Tivemos que resumir em 2 dias, né, presidente? Mas eu tenho certeza que esse congresso vai engrandecer muito os debates nesta casa e principalmente na sociedade. E que saiam daqui boas propostas, boas ideias, para que a gente possa contribuir e exercer essa função social de todos nós, principalmente na advocacia, que é tentar auxiliar o próximo, melhorar as condições de trabalho, melhorar as condições de tratamento de tantas e tantas pessoas que esperam pelo serviço e pelo trabalho de cada um de vocês. Então, a BDF está muito orgulhosa desse evento, agradece a participação de todos e espera excelentes resultados para que daqui saiam propostas, políticas públicas, medidas que nós vamos encampar. A TV Mirante, afiliada da TV Globo, destacou a importância da participação da OAB do Maranhão em audiência pública sobre a situação dos indígenas guajajaras no município de Imperatriz, principalmente voltada às denúncias de violação aos direitos humanos. A Comissão de Direitos Humanos da OAB realizou visitas técnicas em territórios indígenas maranhenses, tanto no ano passado quanto nesse ano, e foi através desse diagnóstico, desse relatório, desse momento de escuta, junto a mais de 100 caciques, a mais de 100 aldeias, tanto do território indígena Canabrava, Guajajara, quanto do território Araribóia, que relataram essa série de denúncias, violações a direitos humanos, o qual a OAB solicitou, junto a ministérios e instituições, a concretização do pedido prioritário dos indígenas, que é a realização dessa audiência pública para que possam ser ouvidos e esses problemas resolvidos. Além dessa questão da violência contra os povos indígenas, que outros assuntos serão debatidos? São uma série de direitos que estão formalizados, mas ainda não são colocados em prática. O direito à vida, o direito à educação, as escolas indígenas estão abandonadas, o direito à vida, já visto que estão cercados, seja por madeireiros, poceiros, grileiros, invasores e também, principalmente, a questão dos direitos à regularização fundiária, né? A gente percebe que o território ele é invadido, seja por uma MA e por uma BR, e a gente pretende pedir às instituições o monitoramento eletrônico, porque o território indígena está todo sensível.
tanto a MA quanto a BR, elas estão intrusas dentro do território. E qualquer pessoa que passa pode invadir esses territórios e cometer qualquer tipo de violência contra os indígenas. É o que vem acontecendo frequentemente, principalmente após a visita técnica da OAB. A preocupação da Ordem, como o doutor Eric muito bem colocou, é em relação a direitos constitucionais básicos, como a segurança, a educação, a saúde, a comunicação. Então a Ordem toma a frente desse trabalho, solicitou que fossem realizadas audiências públicas, com que fossem adotadas providências necessárias para que fossem atendidos esses direitos básicos do povo indígena.